Graças e paz, irmãos. Louvamos a Deus por mais esse dia, por estarmos aqui, juntos, utilizando essa ferramenta que é a tecnologia, para estarmos mais próximos. Louvamos a Deus porque agora, mais do que nunca, muito em breve estaremos juntos na casa do Senhor, na casa de oração, celebrando ao Senhor juntos, com algumas restrições, é verdade, mas poderemos estar juntos, poderemos estar celebrando ao Senhor, poderemos estar dando ao Senhor aquilo que nós nos propomos, como servos, como adoradores, e louvamos a Deus, porque em todas as coisas Ele tem cuidado de nós. Temos vivido tempos difíceis, tempos de muitas dificuldades, e nesse período de pandemia as dificuldades elas se agravam, Elas parecem que estão mais evidenciadas nesse período. Já são cerca de 96 dias que estamos vivendo o distanciamento social, que estamos vivendo o isolamento. E são momentos difíceis, porque nós somos feitos para estarmos em grupo, para estarmos em sociedade. E estamos em casa com os nossos familiares, alguns estão sozinhos, que torna a situação ainda mais difícil. Mas em todas essas coisas o Senhor tem cuidado de nós e louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado dos meus, tem cuidado dos seus. Foram momentos onde nós choramos, mas foram momentos onde nós pudemos ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de tudo. Nesse período, irmãos, desde os primeiros dias eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo: será que nós vamos voltar a ser como éramos antes? Outros diziam: nós não voltaremos mais como éramos antes. Outros dizem: se nós voltarmos a ser como éramos antes, nada do que vivemos valerá a pena, terá valido a pena. E eu pergunto, como igreja do Senhor, o que nós temos aprendido com tudo isso? São momentos difíceis onde nós ouvimos muitas coisas, É muita informação de todos os lados, informações desencontradas, informações que não nos trazem nenhum conforto, nenhuma esperança. Mas o que nós temos aprendido com tudo isso? Como igreja, como pessoas, como servos, como mães, como pais, como filhos, como filhas, o que nós temos aprendido com tudo isso? Você gostaria de ser exatamente como era antes da pandemia? Você, pessoalmente, gostaria de ser exatamente como era antes? Você gostaria de continuar servindo ao Senhor da mesma maneira que você servia antes? Nós podemos observar na palavra de Deus usando muitos dos seus servos para levar o povo à reflexão de como o povo estava servindo a Deus. Há muitas histórias na Bíblia, fatos, do povo de Israel servindo a Deus à sua maneira. E daí, quando eles passavam por um momento de dificuldade, como o cativeiro na Babilônia, ou como o cativeiro no Egito, eles voltavam-se a Deus, lembravam-se de Deus, das promessas que Deus lhes fizera, e começavam a clamar a Deus. Clamavam e buscavam a Deus. E Deus os ouvia, os atendia. E depois o povo voltava a se esquecer de Deus, a deixar de fazer a vontade de Deus. O povo se distanciava de Deus, praticava o distanciamento, só que era o distanciamento da vontade de Deus. Depois passava por mais um período de dificuldade e buscavam a Deus. E Deus atendia, Deus socorria, e eles esqueciam-se de Deus. Distanciavam-se de Deus novamente. E nós? O que nós daremos ao Senhor?
Esses são momentos difíceis, onde nós tendemos a buscar mais ao Senhor, onde nós tendemos a clamar mais pelo Senhor, porque os dias são incertos, nós não sabemos como será o nosso amanhã. Nós já não sabíamos, mas diante de toda essa dificuldade que nós temos visto e vivido, as coisas têm se agravado e nós temos medo do amanhã e buscamos mais ao Senhor, clamamos mais pelo Senhor, mas depois, quando tudo passa, a gente esquece do Senhor e começamos a servir ao Senhor da nossa própria maneira. É interessante nesse período como nós aprendemos a dar importância a estarmos na casa do Senhor. Tantas pessoas diziam: eu não preciso estar na casa do Senhor para ser cristão. É uma verdade. Mas eu estou na casa do Senhor porque eu sou cristã, porque eu sou serva do Senhor. E se como serva do Senhor eu não me alegro em estar na casa do meu Senhor, tem alguma coisa errada comigo, não é? E nós passamos a dar mais valor a estar na casa do Senhor. Mas e depois? E depois que tudo isso passar? Já teremos a oportunidade de voltarmos à casa do Senhor. Como eu falei, com algumas restrições, mas poderemos voltar. E depois que tudo começar a seguir seu fluxo normal, será que vamos começar a praticar os velhos hábitos? Será que vamos passar a servir ao Senhor da nossa própria maneira? Do nosso jeito? Do jeito que eu quero? O que o Senhor quer que nós aprendamos com tudo isso? O Senhor, Ele não é um Senhor que aceita qualquer coisa. Ele quer que nós o servamos com alegria. Tenhamos alegria em estar na casa do Senhor, tenhamos alegria em servir ao Senhor, tenhamos alegria em ajudar o irmão, tenhamos alegria em ler a sua palavra, tenhamos alegria em louvar o seu nome, tenhamos alegria em nos colocar diante dele e buscar a sua face. É isso que ele quer de nós. E se nós não aprendemos com esse tempo a valorizarmos isso, nada nós aprendemos. O Senhor não aceita uma adoração à nossa própria maneira, um serviço do nosso próprio jeito, porque nós somos falhos, pecadores. A mancha da nossa vida é o pecado, e o Senhor não aceita a mancha. O Senhor, Ele lavou com o seu sangue o nosso pecado, para que nos apresentemos diante dele limpos. E veja o que diz lá no livro de Amós, no capítulo 5. Nós vamos ler do 21 ao 23. Amós, capítulo 5, do 21 ao 23. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito, ou o barulho, dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Perceba que esse texto é um texto forte. O Senhor, Ele diz aqui que despreza, rejeita as ofertas, rejeita os cânticos, rejeita as assembleias solenes, as festas. Porque nesse tempo aqui, o povo de Israel fazia as festas, fazia as celebrações, fazia as ofertas e os sacrifícios que Deus tinha ordenado, deixado para eles lá atrás. Mas adoravam a outros deuses, se prostituíam, eles concordavam com as coisas
que desagradavam a Deus. Eles apoiavam o pecado. Eles viviam de forma que não agradavam a Deus. Eles desprezavam as pessoas, não ajudavam. Eles desprezavam as viúvas, eles desprezavam os órfãos. Eles viviam de forma imoral. E era o povo de Deus. O povo que Deus separou para ser diferente naquele tempo. E eles viviam da mesma maneira que outros povos viviam. Não havia diferença. Não havia diferença entre o povo chamado de Deus e os outros povos. E depois eles praticavam as festas, as celebrações, os sacrifícios, as ofertas, de forma que Deus disse que não se agradava do que eles estavam fazendo. Não era isso o que Deus queria deles. De nada adiantava eles fazerem as celebrações, de nada adiantava eles fazerem os cânticos, de nada adiantava eles oferecerem os sacrifícios, de nada adiantava. Tudo o que eles faziam, se o coração deles estava distante de Deus. E às vezes, muitas vezes, nós estamos agindo da mesma forma. Nós frequentamos a escola bíblica dominical. Nós frequentamos os cultos durante a semana. Nós cantamos, nós pregamos, nós dirigimos, nós celebramos, nós fazemos muitas coisas. Mas no nosso dia a dia, o nosso coração está distante de Deus. Quando alguém busca em nós uma palavra de perdão, a gente rejeita. Quando alguém busca em nós uma palavra de conforto, a gente rejeita. Quando alguém chega para nós e nos traz uma palavra de repreensão, a gente também rejeita. Nós passamos os nossos dias, o nosso dia a dia, separando a vida com Deus e a vida secular. O povo aqui de Israel também estava assim. Eles tinham um momento de celebrar a Deus e no seu dia a dia eles simplesmente viviam a sua própria maneira. E não era isso que Deus queria deles. Deus queria que eles glorificassem o seu nome em todos os momentos de sua vida. Não adianta nós estarmos juntos e fazendo uma celebração se no nosso dia a dia, as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos atos não glorificarem a Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos servos, que tenham alegria em servi-lo. E servir ao Senhor não quer dizer que nós vamos estar simplesmente cantando, orando lá no templo. Quer dizer que nós somos o templo. E aonde nós estivermos os 7 dias da semana, nós estamos praticando aquilo que aprendemos no templo. Se você voltar a alguns capítulos do livro de Amós, você vai ver que Deus, ele lembra ao povo aquilo que ele fez por eles lá atrás. Aí no capítulo 2, a partir do versículo 10, Deus começa a dizer: eu também fiz subir vocês da terra do Egito. Eu dei a vocês a terra dos amorreus. E o que vocês fizeram? Vocês deram de beber aos nazireus. Vocês disseram aos profetas que se calassem. E às vezes nós estamos agindo assim, né? Igual o povo de Israel aqui
no período de Amós. Perceba que o Senhor levantou muitos profetas, que eram aquelas pessoas que Deus separava para ser a voz do Senhor para o povo. E Deus mandou para aquele povo muitos profetas. E os príncipes, os sacerdotes, principalmente, disse para aqueles profetas se calarem, não falar, não dizer aquilo que o Senhor tinha mandado dizer. Eles calaram a boca dos profetas. O nazireado era um símbolo da pureza entre o povo de Israel. Eram pessoas separadas pelo Senhor, que não cortavam seus cabelos, que não bebiam bebida alcoólica, né? Não bebia vinho. E eram pessoas separadas pelo Senhor. Como temos o exemplo lá de Sansão, é o mesmo princípio, né? E quando o Senhor enviou para aquele povo os nazireus, eles embebedaram os nazireus, profanaram a Deus. Isso tudo eles fizeram porque seus corações estavam distantes de Deus. Não quiseram ouvir o que Deus tinha mandado os profetas falarem. Não queriam ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus? A voz de Deus agora está aqui. É a sua palavra escrita. E quando nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus, nós estamos rejeitando ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor manda alguém para nos advertir naquilo que nós temos errado, porque nós erramos todos os dias. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, fala por meio da sua palavra. Mas se eu negligencio a palavra do Senhor, o Senhor vai enviar alguém para falar ao meu coração, seja um pregador, seja o pastor. Mas quando a palavra ela vem para nos advertir, para olhar onde nós estamos errando, para nos fazer se arrepender dos nossos pecados, nós rejeitamos. Nós dizemos que essa palavra não é de Deus, porque nós buscamos somente ouvir acerca das bênçãos de Deus. Aquele povo não era diferente. Veja que eles celebravam as festas, as assembleias solenes, que eram coisas que Deus tinha deixado mesmo para o seu povo. Eles faziam sacrifícios que Deus tinha determinado para o seu povo. Mas eles faziam isso para buscar as bênçãos de Deus para as suas vidas. Eles ofereciam a Deus seus sacrifícios para que Deus lhe desse uma boa colheita, para que Deus mandasse a chuva no tempo certo. Então eles não estavam buscando a Deus porque eles queriam estar mais próximos de Deus. Eles só queriam receber de Deus as coisas que Deus podia lhes dar. E aquilo que era mais importante, eles estavam deixando de lado. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Buscamos a Deus porque estamos desempregados. Buscamos a Deus porque queremos reconstruir uma casa ou comprar casa. Buscamos a Deus porque desejamos isso e aquilo. E Deus é um Deus que abençoa. E Ele abençoa. Que Ele é misericordioso e a sua misericórdia nos alcança. Mas as bênçãos de Deus passam. Mas a presença de Deus em nossas vidas, ela jamais passará. Veja que aquelas pessoas faziam todas essas coisas e depois começavam a praticar as coisas segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria carne.
Talvez você pense assim, o que tudo isso tem a ver com o que a gente tem vivido nesses dias. É verdade que as circunstâncias nos levaram a estar distantes. Mas eu vejo que em toda a história de Israel, Deus usou as circunstâncias para se revelar ao povo de Israel. Para trazer ao povo de Israel aquilo que estava no coração de Deus. Para trazer à memória de Israel quem de fato é Deus. E o nosso Deus não mudou. O mesmo Deus daqui, do povo de Israel, no período de Amós, é o Deus dos nossos dias. É o Deus do nosso período. É o Deus desse período difícil que é a pandemia. É o mesmo Deus. E eu vejo que em toda a história do seu povo, o Senhor ensina alguma coisa. E para mim, esse período serviu para pensar. Pensar no texto de 1 Coríntios 11, 28, a parte A, que nós ouvimos todo mês quando o pastor celebra a ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Esses quase 100 dias serviu para que nós pudéssemos nos examinar. Mas examinar no quê? Será que você tem sido o servo que faz a vontade de Deus? Ou você tem sido aquele servo que busca a Deus só quando precisa? Como era o povo de Israel? Quando estava no cativeiro, clamava a Deus. Quando estavam livres, esqueciam de Deus. Quando estavam em meio à guerra, clamavam a Deus. Quando eram vitoriosos na guerra, esqueciam de Deus. Quem nós temos sido? Esses que buscam a Deus em todo tempo? Ou esses que buscam a Deus só quando precisam? Que tipo de servo nós temos sido? Você já pensou nisso nesses dias? Dizem que as pessoas de nossa casa são os que mais nos conhecem. E eu posso dizer que esses foram os períodos que eu acredito que nós estávamos mais em casa. Embora aqui em casa eu particularmente não saia muito em dias comuns, esse foi o período que nós todos estávamos mais em casa. Ainda você que teve que trabalhar, mas teve mais tempo em casa, teve mais tempo com os seus, né? Teve mais tempo com seus filhos, com seus pais. E esse relacionamento familiar, o que ele representou? Esse período em casa, seja de forma voluntária ou não, o que ele representou? O relacionamento familiar nesses dias difíceis glorificou a Deus? Glorificou o nome de Deus? Ou serviu para entrar em mais um dado estatístico de que nesse período mais famílias têm se destruído, mais agressões têm acontecido, mais separações, mais divórcios? É triste ver a notícia falando dessas coisas, que nesse período onde as famílias estavam mais próximas, elas foram se destruindo. E a sua família? Tem glorificado a Deus nesses dias difíceis? Você tem conseguido ser o pai que você gostaria de ser a mãe que você gostaria de ser os filhos que você gostaria de ser? Porque antes a gente dizia que não tinha tempo. Eu não tenho tempo para ser a mãe que eu gostaria de ser, eu não tenho tempo para ser o pai que eu gostaria de ser, eu não tenho tempo para ser o filho que eu gostaria de ser, mas hoje nós temos tempo. E o que nós temos feito desse tempo?
Você está pronto a voltar a juntos adorarmos a Deus? Nós vamos voltar. Mas vamos voltar para quê? Para cumprir um espaço vazio do nosso tempo? Porque naquele horário nós não temos o que fazer? Ou nós vamos realmente porque nós amamos a Deus e queremos buscá-lo acima de qualquer outra coisa? Nós vamos fazer igual ao povo de Israel, buscando as bênçãos de Deus? Ou vamos de fato buscar a Deus porque queremos conhecê-lo? Tem pessoas que querem conhecer as bênçãos de Deus, mas não querem conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus implica em conhecer a você mesmo. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós não gostamos do que vemos. E a palavra de Deus, ela nos constrange a mudar, a ser diferentes, a sermos melhores, a sermos santificados, porque Deus é santo e a sua palavra nos constrange. Examine-se o homem a si mesmo. Por que antes você ia à igreja? Se a resposta for para receber as bênçãos de Deus, isso significa que nesses quase 100 dias, a sua casa não foi um lugar de adoração. Mas se a sua casa se tornou um lugar de adoração durante esse período de distanciamento social, significa que você está muito, 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 muito mais próximo daquilo que Deus quer que você seja. Servo bom e fiel. Porque é fácil nós sermos cristãos quando estamos juntos no templo. Quando temos o pastor ali perto. Mas quando temos que ser nós mesmos, todos os dias, sem maquiagem, as coisas se tornam mais difíceis. O livro de Amós mostra que o povo de Deus, embora tenha sido separado para ser diferente, eles estavam agindo igual aos outros povos. Eles agiam com o seu bel prazer. E no final, iam adorar a Deus. Iam adorar a Deus. E Deus responde dessa forma, que pra gente parece muito duro. Aborreço, desprezo. Os seus cânticos, para mim, são como estrépito, barulho. E ele diz, afasta de mim o barulho dos seus cânticos. O barulho incomoda. O Senhor não aceitava que as pessoas oferecessem sacrifícios com manchas. E o que mancha a nossa vida é o pecado. O que mancha a nossa vida hoje é não reconhecer aonde estamos errando. Não deixe que essa mancha se espalhe em sua vida. Faça a vontade de Deus. Glorifique a Deus no seu dia a dia. Busque a Deus. Busque a Deus não porque Ele tem algo para lhe dar, porque Ele já lhe deu a salvação. Só isso é o suficiente para adorarmos. Deus é santo e não aceita qualquer coisa. Talvez esses dias tenha servido para mim e para você, para que nós pudéssemos saber quem nós somos diante de Deus. E somente sabendo quem somos diante de Deus, é possível saber quem devemos ser diante dos homens. Deus não quer que sejamos duas pessoas diferentes. Uma diante de Deus e uma diante dos homens. Não. Mas somente conhecendo quem somos diante de Deus, é possível saber quem seremos diante dos homens.
Se um dia nós fomos pessoas assim como esse povo de Israel, religiosas, que praticávamos as celebrações assim como esse povo, por conveniência, por cumprir um ritual, porque queríamos ganhar algo de Deus. Se fizemos dessa forma até hoje, ou até 96 dias atrás, que deixemos isso lá atrás. Que possamos, a partir de agora, adorar a Deus de verdade, como verdadeiros adoradores. Que glorifiquemos a Deus aonde nós estivermos, nos templos, nas casas, nas ruas. Que sejamos nós, não nós, agentes de adoração, mas que sejamos nós, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor separou este tempo. Eu creio nisto. Eu não creio que foi a vontade de Deus, toda essa agonia que nós vivemos. Mas eu creio que em meio a toda essa agonia, Deus agiu e separou este tempo para que eu e você pudéssemos rever aonde nós estávamos errando. Porque eu não sou perfeita. Nós não somos perfeitos. E o Senhor separou esses quase 100 dias para que nós pudéssemos parar, pensar, nos examinar aonde nós estávamos errando. Aonde nós estávamos deixando de ser verdadeiros adoradores. O Senhor rejeitou a Israel, mas Ele deu a Israel uma nova chance, uma nova oportunidade, a oportunidade de reconhecer, a oportunidade de se arrepender. Lá no versículo 3 do capítulo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não. Se eu e você não estivermos de acordo, nós não andaremos juntos. Se eu e o Senhor não estivermos de acordo, nós não andaremos juntos. Que o Senhor não seja em nós uma lembrança do que nós recebemos dele, mas que de fato seja a razão do nosso viver. Que nossa vida, nossa casa, seja para glorificar a Deus. Que não apenas busquemos para receber, mas sim para dar. Para dar a Deus o perfeito louvor. Que nós não nos esqueçamos de que Ele é Deus. De que Ele não aceita barulhos. De que Ele não aceita rituais. De que Ele não aceita meras convenções. Mas Ele aceita um coração quebrantado, arrependido, renovado, transformado pelo poder de Seu Espírito Santo. Que o Senhor não rejeite as nossas adorações. Que nossa vida, nossa casa, seja sempre, a nossa família, seja para glorificar a Deus. Que quando nós voltarmos ao templo, nós sejamos o templo do Senhor. Que nós possamos andar com o Senhor em acordo com a Sua palavra. Que nossas vidas sejam para a glória de Deus. E eu queria perguntar a você, examine-se o homem a si mesmo. De 0 a 10, que nota você se daria como servo de Deus? Se você se deu uma nota abaixo da média, eu não quero que você fique triste. Eu quero dizer a você que é tempo de recomeçar. Se arrependa do que fez de errado até agora. É tempo de recomeçar. Levante a cabeça. Busque a Deus de todo o seu coração.
porque esse é o tempo do Senhor. Para mim e para você, esse é o tempo de recomeçar. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra fique guardada em nossas memórias, em nossos corações. Que nós não venhamos a ser como o povo de Israel, mas que nós recomecemos, sendo praticantes da palavra de Deus. E aquilo que Deus quer que nós pratiquemos é o arrependimento constante, a obediência à sua palavra, um relacionamento sincero com Ele. Que o Senhor abençoe a minha vida e a sua vida. E que nós não nos esqueçamos que esse é o tempo que o Senhor nos deu para recomeçar. Recomeçar um relacionamento de verdade com Ele. Igual a quando nós nos convertemos. Nos primeiros dias, nos primeiros meses. O primeiro amor. Que nós não nos esqueçamos. Ainda que nós tenhamos nos reprovado, nos dado uma nota abaixo da média, nessa reflexão, mas que o Senhor possa nos aprovar como servos bons e fiéis, que tenham um relacionamento íntimo com Ele, porque o Senhor é bom e Ele nos dá uma nova oportunidade. Nos separou nesse momento difícil, nos distanciou um do outro, para que nós pudéssemos enxergar como está o nosso relacionamento com Deus. E que o Senhor possa nos abençoar, renovar as alianças com o seu povo. E que nós possamos a cada dia buscá-lo, buscá-lo, buscá-lo. Que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.